Boa noite, queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre. Estamos aqui mais uma vez a realizar o estudo sistematizado do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje, em especial, vamos falar sobre o capítulo 9, Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, em especial as instruções do item 9 e 10. Primeiramente, queremos agradecer ao nosso querido irmão Davi Ascenso, pela oportunidade de estarmos aqui falando a respeito do Evangelho de Jesus. E hoje, em especial, esse tema muito faz parte da vida de todos nós, porque iremos tratar sobre a cólera. Qual de nós, queridos irmãos, está isento desse terrível mal que volta e meia brota de nossos corações? Todos nós ainda possuímos, através do atavismo do passado, esse sentimento que rebrota, muitas vezes em momentos inoportunos, e que nos faz, às vezes, terríveis sofrimentos para uma vida toda. Então, no item 9, através das instruções de um espírito protetor que nos fala lá em Bordeaux, em 1863, começa ele a dizer que o orgulho é que nos induz, julgando-nos mais prepotentes, mais importantes que outras pessoas, e que nos faz muitas vezes não considerar a opinião alheia, julgando-nos todos poderosos, fazendo com que nos sintamos numa posição de mando, de autoridade. Isso faz com que, então, quando contrariados, até mesmo através de mínimas situações, nos tornemos encolerizados. Diz ele, queridos irmãos, que se nós pesquisarmos a origem desses acessos de demência, que muitas vezes acontecem em frações de segundo, está no nosso orgulho ferido. Carregamos de priscas eras esse sentimento que é muito difícil de extirparmos. Às vezes é necessário diversas encarnações para que possamos remover de nós a famigerada cólera. Nas questões menores do dia a dia, no trato com os amigos, no trato profissional e principalmente no trato familiar. Esse sentimento é muito fácil de vir à tona, especial no nosso seio familiar, porque sabemos que é lá que encontra as nossas maiores dificuldades. Quando Jesus dizia que devemos amar os nossos inimigos, só conseguimos compreender essa questão quando observamos em nossa célula familiar as velhas pendências do passado que retornam nessa mesma célula. E aí então somos obrigados, através da convivência diária, transformarmos a animosidade do passado no amor do futuro. Então, evidentemente, muito fácil é, nesse seio familiar, os acessos de cólera serem uma constante. Porque rebrota, nessa convivência, às vezes dolorosa e difícil, porque estamos ao lado daquele velho inimigo, daquela velha pendência. Temos que exercitar a tolerância, a paciência. Temos que nos esforçar para não brotar em nós esse sentimento tão ruim. Então é justamente no seio familiar que esse sentimento é mais, vamos dizer assim, colocado à prova. E através desse orgulho ferido que carregamos muitas vezes, então difícil é lidar com esse sentimento. E observemos que
às vezes em questões de segundo, né? Num frênese colérico, né? A qual brota a natureza bruta que ainda carregamos. Podemos trazer um sofrimento, às vezes, de centenas de anos, porque nesse piscar de olhos podemos cometer uma atrocidade. E vemos diariamente, né, exemplos a respeito desse assunto. Quantos pais, né, acabam matando seus filhos? Quantos filhos matam seus pais? Quantos homens matam as mulheres, as suas esposas? E quantas esposas matam seus maridos? Principalmente nesses momentos de cólera, onde rebrota aquele sentimento do passado, fazendo com que então cometam esses atos abomináveis. E tudo isso tem um fundamento. Como diz o Espírito, está lá no nosso orgulho, está lá no nosso passado em que ainda não conseguimos vencer. E através dessa luta diária, né, com a convivência, é que devemos nos esforçar para domar essa má tendência. Diz ainda o Espírito protetor que a cólera faz com que comprometemos a nossa saúde. Quando estamos raivosos, nervosos, há excessivas taxas hormonais em desajustes, como a adrenalina e outras mais. E essa constante injeção desses hormônios em excesso nos causa a debilidade física, nos traz ocorrências fisiológicas graves, podemos infartar, vamos consumindo o fluido vital do nosso corpo e acabamos morrendo mais cedo. Então, o nosso organismo também é prejudicado pelo excesso de cólera. As pessoas nervosas geralmente têm muita dor de cabeça, dores de estômago e tantas outras fragilidades funcionais fisiológicas. Então devemos nos esforçar ao máximo para combater esse sentimento tão prejudicial às nossas vidas. Devemos pensar que nesses atos em que cometemos infrações de segundo poderemos sofrer por longo tempo. A cólera, ela nos traz só sofrimento. E para as pessoas que convivem conosco, quantos aborrecimentos, quantas tristezas causamos por esses atos encolerizados. Precisamos nos esforçar a cada dia, a cada momento, a cada segundo, em nos controlarmos. Pensar antes de falar as coisas, antes de agir, refletir, respirar profundamente, para que possamos, ao máximo, evitar esse sentimento tão ruim. Diz ainda, finalmente, né, o Espírito protetor, que o pesar mortal, se num acesso de fúria praticássemos um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida, em suma, a cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isto deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. E aí ele diz, em especial ao espírita, o espírita é concitado a isso por outro motivo. O que de a cólera é contrário à caridade e à humildade cristã. Então, em especial a nós, que abraçamos a doutrina espírita, diz ele que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã. Se estamos aqui a exercitar através
dos conhecimentos que o Consolador prometido nos trouxe, a respeito de tantas informações sobre a vida e a morte, questões de causa e efeito, reencarnação, enfim, tudo aquilo que a doutrina nos ensina e nos propõe a um objetivo maior, que é sermos mais fraternais, mais caridosos, mais tolerantes, mais pacientes. É justamente esse é o ponto em que temos que nos atentar. É justamente nesse pequeno detalhe que muitas vezes escorregamos, em especial com os nossos familiares, com aqueles que nos cercam, para que possamos domar esse sentimento chamado cólera. No item 10, na sequência, nós temos uma mensagem do espírito Hahnemann, que também foi dado em Paris em 1863, que também trata esse assunto da cólera. Diz ele, inicia a sua fala dizendo: segundo a ideia falsíssima de que lhe não é possível reformar a sua própria natureza, o homem se julga dispensado de empregar esforços para se corrigir dos defeitos em que da boa vontade se compraz, ou que exigiria muita perseverança para serem extirpados. Quantas vezes já ouvimos de determinadas pessoas: eu sou pavio curto, eu sou assim mesmo, eu sou toma lá da cá, eu não levo desaforo para casa. E tais pessoas falam até com determinado orgulho, com altivez, como se isso fosse uma virtude, como se isso trouxesse para ele uma condição diferente, até de superioridade em relação a outras pessoas. Será que não está aí novamente o orgulho falando? Será que essas pessoas não estão aí demonstrando a essência da sua falta de humildade? Não deparamos com essas situações diariamente? Em questões, por exemplo, no trânsito, nas questões profissionais, em que as pessoas não conseguem levar o chamado desaforo para casa, revidam prontamente e fazem com que essas atitudes se julguem superiores ou normais que outras pessoas? E é justamente esse é o assunto que esse espírito Hahnemann toca, dizendo que não é isso. Podemos mudar, podemos nos esforçar para sermos melhores. Se nascemos dessa forma, e isto não significa que seja uma condição da fisiologia humana. Não podemos associar esse tipo de sentimento, esse tipo de ação com algo relacionado à nossa própria natureza física. Diz ele que, indubitavelmente, temperamentos há que se prestam mais do que outros a atos violentos, como há músculos mais flexíveis que se prestam melhor a atos de força. Entretanto, essa associação não pode ser feita com a matéria, porque carregamos isso espiritualmente. As pessoas de índole violenta, do tomar lá da cá, de não levar desaforo para casa, é porque carregam consigo ainda as más tendências do passado. São ações pretéritas feitas sistematicamente que acumularam em seu espírito essa falha noção, a qual, quando encarnados, colocam como se fosse uma prerrogativa de atitude correta a seguir. Mas não. Isso são falhas morais que o espírito necessita esforçar-se para modificar, para ser mais brando, para ser mais pacífico, para ser mais tolerante. E muitas vezes, no planejamento reencarnatório a qual todos nós somos submetidos, seja pela nossa própria vontade
ou por ação de alguém que faz por nós, por termos perdido essa prerrogativa, a escolha das provas muitas vezes está sobre essa ação. Trabalhar a serenidade, trabalhar a humildade, a resignação. Então, questões que acontecem no nosso dia a dia estão relacionados com essa prerrogativa a qual o espírito precisa esforçar-se para ser mais tolerante, mais pacífico, mais humilde. E muitas vezes ele não consegue. Jesus dizia que o espírito é cheio de ardor, mas a carne é fraca. O espírito, sim, é cheio de ardor, porque quando ele está na espiritualidade, ele, sabedor de todas as coisas que necessita para o reajustamento da sua trajetória espiritual, planeja todo um contexto a qual na matéria vai realizar. Uma coisa é o planejamento espiritual, outra coisa é a ação da matéria. Quando chega então a matéria, muitas vezes se perde, se deixa conduzir-se pelos velhos hábitos, pelos velhos sentimentos. E aí a cólera é um passo para isso. É a porta aberta para a injunção do passado. Então, nessas questões, o homem, né, encarnado, deve esforçar-se para que essa porteira não se abra, para que não inicie o processo, para que consiga cessar esse sentimento na sua raiz. Nos momentos em que ele é chamado à prova, a teste. Vivemos hoje uma sociedade imediatista, vivemos hoje um conjunto de situações que nos impulsiona a cólera, que nos impulsiona as respostas sem pensar. Seja ao entrarmos no nosso carro e dirigirmos no trânsito, seja nas ações do nosso dia a dia, profissionais, se pegarmos as questões da internet, muitas questões homofóbicas, preconceituais, e tantas outras que as pessoas prontamente agem sem pensar e vão prejudicando as outras através das suas atitudes, dos seus pensamentos, das suas falas, das suas escritas, como se nada fosse ter consequências e que se tudo isso fosse normal. Então veja, vivemos uma situação em que todos nós somos submetidos a essa prova e que facilmente perdemos a razão e nos encolerizamos. Mas devemos então lutar para que isso não aconteça. Devemos nos esforçar para que possamos domar essa situação desde o início. Lembramos lá do nosso lar da água da paciência, na verdade? Quando Lisias então coloca o copo d'água e pede para André Luiz ficar com aquela água na boca, para que ele possa então, né, calmamente, degustar aquela água sem falar de pronto. Então lembremos sempre, gente, da chamada água da paciência. Quando situações chegam ao nosso redor e nos impele, né, a termos uma rápida resposta, o sangue começa a ferver, né, as bochechas começam a ficar vermelhas, a nossa boca cerra, os dentes ficam ali, e dá aquela vontade de explodir, de já dizer palavras não tanto generosas, então devemos ter a paciência. Devemos nos observar para não deixarmos extravasar esse sentimento tão ruim.
Diz ainda o espírito Hahnemann que todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Justamente isso que falamos agora há pouco. Trazemos do nosso passado atávico todas essas más tendências. Nas encarnações pretéritas, muitas vezes, tivemos falhas morais devido a esse sentimento ainda não domado. E por causa disso, então, nas próximas tentativas, nas próximas encarnações, vamos, aos poucos, escolhendo situações para irmos nos aprimorando nesse sentimento. E por isso, então, Deus, na sua infinita sabedoria, nos dotou da vida eterna e nos deu a pluralidade das existências, para que possamos, mesmo que lentamente, ir aos poucos, domando essas más tendências. Porque se carregamos ainda o chamado orgulho, que ele é, como diz no Evangelho, o orgulho e o egoísmo é a raiz de todos os males. E como o Espírito Protetor, no item 9, nos fala que a origem da cólera está no orgulho, em especial no chamado orgulho ferido, então é justamente esse é o ponto que temos que tratar. Essa é a lição maior que devemos ter em relação aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, porque eles são a prova a qual nós estamos submetidos. O cônjuge difícil, o filho complicado, o esposo incompreensível, a esposa intolerante, o chefe que pega no pé, o professor que não dá tréguas, enfim, todas aquelas pessoas que estão ao nosso redor são aquelas que a providência divina colocou ao nosso lado para testar a nossa tolerância, a nossa paciência, para que possamos desenvolver a indulgência e tantos outros sentimentos de ordem superior, a qual todos somos obrigados a ter. Então, nada é o acaso. Tudo gira em torno dessa questão. Tudo está relacionado com o nosso desenvolvimento espiritual. Tudo está, vamos dizer assim, voltado para a melhoria das nossas atitudes. O plano espiritual superior, que está sempre ao nosso lado, está sempre ao nosso redor, está nos apoiando, nos incentivando a sermos melhores e nos propondo essas situações, nos induzindo aos testes e às provas, para que possamos cada vez mais nos melhorarmos. O nosso irmão Hahnemann, ainda no item 9, também fala a respeito dos espíritas. Ele diz, a vós espíritas, até onde é capaz de ir o poder da sua vontade, pela transformação verdadeira e miraculosa que se operam sobre as vossas vistas. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso. De que ele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Mais uma vez, esse Espírito nos coloca a responsabilidade, dizendo que o conhecimento também cobra na sua contrapartida. Não foi isso que Jesus nos falou? A quem muito foi dado, muito será cobrado? Pois então nós, espíritas que estamos aqui, diante de todas as informações que recebemos, através da codificação, se nós sermos os primeiros a termos essas atitudes, do que então adianta o conhecimento? Melhor seria se não o tivéssemos. Então, que possamos, através do esforço de cada um de nós, colocar em prática aquilo que na teoria já sabemos. Então, a responsabilidade sobre nós também pesa. E muitas vezes é por causa disso que situações dessa natureza acontecem em nosso entorno, para que possamos realmente colocar na prática aquilo que na teoria assumimos. Então,
nos é cobrado diariamente essas atitudes pacificadoras, de resignação, de humildade, onde devemos nos esforçar diariamente para sermos criaturas melhores. Pois com certeza, queridos irmãos e irmãs, o mundo que nos cerca, a atualidade que vivemos, as questões que giram em torno de nós, nos cobra diariamente essa paciência, essa resignação, essa tolerância e essa indulgência. Vivemos esses momentos em que o mundo encontra-se em sua plena modificação. Sabemos estar nesse processo de transformação, onde todos estamos submetidos a grandes pressões. E Jesus dizia, se não fosse apressado, né, e retido os últimos dias, até os eleitos teriam se comprometido. Portanto, queridos irmãos, nos esforcemos para sermos criaturas mais brandas, mais pacíficas, que possamos ter a água da paciência e que possamos nos esforçar cada vez mais para podermos trabalhar dentro de nós o bem maior, a qual está gravado, porque as leis divinas estão gravadas dentro de nós. Temos a imagem e semelhança do Criador inserida em nosso DNA e possamos então colocar em prática aquilo que estamos a aprender. Que Jesus abençoe a todos nós, que possamos continuar firmes nos nossos propósitos de amor, de fraternidade, e que cada dia do nosso viver seja um exemplo para aqueles que conosco convivem. Gostaria de agradecer a todos, que tenham aí uma boa noite e que Deus abençoe a todos vocês. Obrigado e até mais.